Queridos, a palavra igreja, ela nos remete a compreendermos que nós somos uma família, somos o povo de Deus, somos irmãos que estamos caminhando juntos para chegarmos à casa do nosso Pai, ao lugar de encontro do nosso Pai. Só que nós estamos em constante comunhão, constante reuniões, onde nós estamos nos socializando como irmãos em Cristo Jesus e conhecendo um ao outro. Às vezes você tem um problema e eu tenho outro. Você tem uma fraqueza e a minha fraqueza é diferente da sua. Mas nós, como igreja, ajudamos um ao outro a um crescimento espiritual, a estarmos cada dia mais crescendo e amadurecendo como servos do Senhor. E o interessante é que o Senhor Jesus, agora ele vai falar sobre a igreja. Em Mateus, capítulo de número 16, onde nós lemos, se puder projetar para a gente, na hora da leitura eu vi que o projetor não estava com a igreja, né? Então os irmãos ficaram às vezes um pouco meio perdidos, mas com versões às vezes um pouco diferentes, mas o texto ele nos diz o mesmo sentido, que Jesus e os discípulos chegando-se, Mateus 16, verso de número 13, por gentileza, 16, 13, né? E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe. Por que a palavra de Deus faz menção de citar esse local? Jesus ele está chegando em Cesareia. E a Cesareia era a Cesareia de Filipe. Quem era Filipe? Filipe, ele era filho de Herodes o Grande. Porque ali foi dividido, né, por regiões. E Filipe era filho de Herodes o Grande. Só que o imperador era o César. Por isso o nome de Cesareia de Filipe. Filipe ele faz uma homenagem àquela região de Cesareia ao imperador César. E por isso que o nome daquela região é a Cesareia de Filipe. E Jesus vai chegar naquela região. Jesus vai chegar ali em Cesareia, naquela região ali em Israel. E ali naquela província de Cesareia, os discípulos, Jesus na verdade interrogou. Jesus fez questionamento aos seus discípulos. Jesus ali fez uma pergunta aos seus discípulos, uma pergunta muito importante, dizendo aos seus discípulos: que dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus levanta um questionamento aos discípulos. Eu não sei se você, em algum momento, já parou para perguntar para as pessoas e falar: ei, o que você acha de mim? É uma pergunta muito complicada, né, Teli, de se fazer. Porque você não sabe qual vai ser a resposta da pessoa. Você não sabe o que de fato a pessoa pensa sobre você. E ali, Jesus, ele teve, o próprio Cristo, ele nos deu o exemplo de nós nos autoavaliarmos. Até ele colocou o seu ministério em xeque, perguntando: o que as pessoas dizem ao meu respeito? O que estão falando de mim? O que estão falando sobre a minha vida? Sobre quem sou eu? Então, muitas das vezes, nós devemos sim chegar nos nossos irmãos e perguntar. Termos uma conversa aberta. E aí, meu irmão, o que você acha de mim? Quais são os meus pontos positivos e os meus pontos que o irmão acha que eu devo melhorar? Por quê? Porque nós somos uma família. E dentro de uma família, meu irmão, nós temos liberdade um com o outro de chegar e confrontar. E falar: ô meu irmão, você está pecando nisso. Você precisa melhorar nisso. Na nossa casa, geralmente, entre os nossos irmãos, o irmão que vê o outro irmão fazendo alguma coisa de errado, ele sempre vai chegar no irmão porque ele ama o seu irmão. E ele demonstra o seu amor orientando o irmão. Quantos aqui querem que a sua família, os seus irmãos vão para o céu? Levanta a mão, por gentileza. Você já falou de Jesus para eles? Amém? Você já falou? É porque você os ama. Você quer o bem. E se seu irmão está andando em caminho diferente ao caminho de Deus, você quer levar o seu irmão para o caminho correto.
quer levar, quer direcionar, quer instruir e falar: meu irmão, você precisa melhorar nisso, você precisa ter responsabilidade nisso, você precisa. Então, os irmãos, eles têm essa liberdade de confrontar, mesmo o irmão, o outro irmão, às vezes não achando saudável, né? Porque entre irmãos geralmente acontecem as brigas, porque um quer corrigir o outro e o outro não aceita, né? E ali surgem conflitos. Mas no reino de Deus nós devemos entender que cada confronto da palavra de Deus, ela nos leva a andarmos segundo a vontade do nosso Pai, segundo a fazer aquilo que alegra e agrada o coração do nosso Pai. Então, os nossos irmãos, Deus nos colocou, os nossos irmãos aos nossos lados, uns dos outros, para que juntos possamos crescer e amadurecer para a glória do nosso Deus. Amém? Então, Jesus, ele chega ali em Cesareia de Filipe, e é importante esse nome, porque Filipe, ele homenageia César, E muitas das vezes, a gente vai observar aqui, pessoas, elas querem levantar em seus corações ídolos. Filipe, ele faz uma homenagem a César, porque César era quem? César era a figura de um Deus. Nós estamos colocando essa cidade aqui como uma figura de um Deus. Quem é esse Deus? César. Porque o imperador, ele também recebia o título de Quírios. E Quírios significa Deus. Então ele era também um Deus. É como se nós pegássemos o pastor Lúcio. Olha que coisa doida aqui. Presta atenção. Como se nós pegássemos o pastor Lúcio e falássemos: a partir de hoje, você é um Deus na minha vida. Só que nós sabemos que ele é um pecador. Que ele é falho, imperfeito. Só que todos nós aqui, né, declarássemos que ele agora é um nosso Deus. Que tudo que ele falasse agora era uma verdade absoluta, era um decreto. Ele era uma pessoa soberana sobre as nossas vidas. Assim era lá naquela época. O imperador era infalível, era o soberano. Tudo que ele determinava tinha que acontecer segundo a sua palavra. E ele recebia o título de Deus, era uma divindade, onde as pessoas prestavam culto ao imperador, onde as pessoas adoravam o ser humano. E querido, só existe um Deus a ser adorado. Por isso que a palavra de Deus não se dobra a homem, não se dobra a outros deuses, porque ela nos chama a fazermos a Deus a devida adoração, entregar a Deus a verdadeira adoração, porque a adoração verdadeira é somente dada a Deus. E tudo que nós colocamos no lugar de Deus é idolatria, é um pecado, é algo abominável diante de Deus. Só que como foi lá naqueles dias, onde o povo estava adorando o imperador, onde o povo era obrigado a prestar sua devoção e adoração ao homem, muitas vezes nos dias de hoje, nós estamos vendo lugares onde pessoas têm prestado a verdadeira adoração, não a Deus, mas a verdadeira adoração deles tem sido a personalidade. E na verdade essa verdadeira adoração é uma idolatria do seu coração, aonde ele está cometendo uma transgressão contra Deus. E nós, como servos de Deus, viemos nessa noite adorar aquele que vive, aquele que reina e aquele que tem todo o poder. Porque a igreja se constitui na união dos filhos de Deus para adorar ao Deus Todo-Poderoso. Amém, igreja? Então o objetivo da igreja não é adorar a imagem, não é adorar a personalidade, mas é adorar única e exclusivamente o Deus Todo-Poderoso. Então, queridos, nós entendemos aqui que Jesus, ele chegou nessa região e ali levantou essa questão com os discípulos. Ele fez esse interrogatório, né, com seus discípulos, perguntando: o que vocês dizem que eu sou? O que vocês, ou melhor dizendo, o que as pessoas dizem de mim? Com certeza a Rosângela já ouviu alguém falando de mim. Com certeza eu já ouvi pessoas falando da Rosângela. Com certeza a Vanessa já ouviu alguém falando de mim e eu já ouvi alguém falando da Rosângela. Jesus está falando aqui: ei, o que vocês ouviram aí nos bastidores sobre o que as pessoas estão dizendo sobre mim? Aí sabe qual foi a resposta? Coloca por gentileza. Verso 14. Olha só o que os discípulos disseram. E eles disseram uns: Jesus, é o seguinte, as pessoas aí, eles estão falando que o Senhor é um profeta. Eles estão falando
que pelos sinais que o Senhor faz, pela forma que o Senhor está caminhando, pela trajetória que o Senhor tem realizado no meio deste povo, eles estão falando que o Senhor é um profeta, que o Senhor é João Batista. A mensagem que você está falando é a mensagem de João Batista. Outros estão falando que você é Elias. Por quê? Porque Elias, ele tinha esse espírito de cura. Elias fazia milagres extraordinários através da presença de Deus na sua vida. Ele vivenciou grandes milagres de Deus através da sua vida. Você é o Elias. Outros dizem que você é Jeremias, porque você confronta, porque você bate de frente com o sistema religioso, como Jeremias fazia. Ele não aceitava, que o povo sofresse debaixo de um jugo da religião. E você tem feito a mesma coisa, e as pessoas estão dizendo que você também pode ser Jeremias. Jesus vai mais profundo. Jesus vai para pessoas que andam com Ele, pessoas que caminham com Ele, pessoas que Ele escolheu para estar perto dEle. Quem está te rodeando, meu querido? O que Ele pensa, o que ela pensa de você? O que você representa para essa pessoa? Você já levantou essa questão diante dessa pessoa, dessas pessoas que te rodeiam? O que você pensa sobre mim? O que você acha de mim? E aí, Jesus vai levantar essa questão mais a fundo. Segue, por gentileza. Verso de 15. E disse-lhes ele, e vós? Agora Jesus vai mais próximo e pergunta para os discípulos: e vocês? Vocês que andam comigo, vocês que estão comigo, que dizem vocês que eu sou? E aí, querido, a palavra de Deus vai dizer que Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Querido, a igreja é a união dos filhos de Deus, debaixo desta revelação que Deus, o Espírito Santo, dá a Pedro, dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós estamos pautados debaixo dessa revelação, porque o Senhor Jesus, quando Pedro faz essa declaração, cheio do Espírito de Deus, olha o que o Senhor Jesus vai dizer, verso 17. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Pedro, o nome de Pedro era Simão Barjonas, E Jesus vai dizer: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, ou seja, não foi de ti, Pedro, não foi do teu intelecto, não foi da tua cabeça que saiu essa revelação, não foi de você mesmo, Pedro, mas não foi a carne e o sangue que revelou, mas meu Pai que está no céu te revelou. Então, queridos, a igreja é a união daqueles que receberam uma revelação de Deus, que agora nós dizemos: Ele é o nosso Pai, Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus vai seguir dizendo: e também eu te digo, que tu és Pedro. Simão Barjonas, tu és Pedro. Tu és um pequeno pedregulho, tu és uma pequena pedra. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Sabe o que eu acho incrível, querido? Que o Senhor Jesus está dizendo aqui para Pedro, e falando: Pedro, não foi a carne e o sangue que revelou a você, Pedro. Quem revelou a você foi o Espírito Santo de Deus, que te revelou, e tu és um pequeno pedregulho, mas eu, Pedro, eu sou a pedra que fundamenta a igreja. Tu és Pedro, tu és uma pequena pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. A igreja de Deus é triunfante, a igreja de Deus é vencedora, a igreja de Deus é guardada, protegida, ela tem um dono, e o dono da igreja é Jesus Cristo. Ele que conduz a minha e a tua vida. Ele é o dono do seu povo, dos seus filhos. Jesus, ele está falando para Pedro, dizendo: Pedro, tu és pequeno, tu és uma pequena pedra. E depois, quando nós vamos para a carta de Pedro, ele vai dizer: ei, é pedra de esquina que os edificadores
rejeitaram, Ele é a principal. Jesus, Ele é a principal pedra de esquina. Ele é a pedra angular. O apóstolo Pedro vai declarar essa verdade dizendo: eu não sou pedra. A igreja não está sustentada em mim, mas a igreja está sustentada debaixo dessa confissão, que não foi eu que fiz, mas foi o Espírito Santo que veio sobre a minha vida dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então a igreja está sustentada em Jesus, a igreja é de Jesus, nós somos os filhos de Jesus, e nós estamos aqui para adorar ao nosso Pai. Só que olha, o Senhor Jesus vai além, o Senhor Jesus vai dizer: ei, agora se vocês, juntos, se vocês forem um, se vocês forem a minha igreja, se vocês forem o meu povo, porque a igreja se constitui não em uma pessoa, igreja se faz não no singular, mas a igreja ela é constituída na pluralidade do povo de Deus. Não é algo meu, exclusivo meu, eu sou igreja. Não, meu irmão. Tu é um membro. E um membro sem o corpo, ele não serve para nada. Por isso a importância de estarmos juntos. Porque a igreja não é sobre eu, mas a igreja é sobre nós. Presta atenção nisso, querido. Igreja não é sobre eu, mas a igreja é sobre nós. Se Deus me colocou na tua vida, é para mim te ajudar. Se Deus colocou você na minha vida, é para você dizer: pastor, estou junto, vamos andar, vamos caminhar, vamos servir a Deus, vamos fazer para a glória de Deus, e juntos vamos estar glorificando a Deus, vamos amar uns aos outros, e o mundo verão que a igreja de Deus verdadeiramente é feita de discípulos fiéis que o adoram em espírito e em verdade. Amém, igreja? Então, o Senhor Jesus fala para Pedro e diz: eu constituirei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. A igreja é vencedora. A igreja está debaixo de uma promessa, que o Senhor Jesus diz: ei, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando a igreja se reúne, aqui a presença de Deus está junta. Aonde o povo de Deus está, a presença de Deus está, porque Ele habita em nós. Ele habita no meio dos louvores do seu povo. Ele habita no meio da igreja, dos filhos de Deus, reunidos, adorando, exaltando o Senhor. Volta, por gentileza, ao 18. Porque Ele vai dizer: ó, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Aí o Senhor Jesus agora ele vai entrar dizendo algo sobre a igreja, sobre a minha e sobre a tua vida. Aí agora pode pôr 19. Só para a gente frisar essa parte. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Olha só, meu irmão, o poder da igreja. Olha só o poder que o Senhor Jesus deu a mim e a você, quando estamos juntos, em união, em comunhão, num só propósito, numa só fé, numa só visão. Eu darei a vocês a chave do reino dos céus. Essa igreja é uma porta dos céus. Essa igreja é um lugar onde as pessoas entrarão e estão entrando na porta dos céus, porque aqui há um povo que adora ao Senhor, unidos, exaltando, dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A declaração da igreja é: tu és o Cristo. Eu darei a chave do reino dos céus. E tudo que vocês ligares na terra será ligada nos céus. Quando, querido, eu e você nos unimos em uma adoração verdadeira, sincera, em uma comunhão verdadeira. Quando eu e você, de fato, temos uma vida de irmãos, nos relacionando, tendo comunhão uns com os outros, nos alimentando de Deus, pautado na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quando a igreja está unida em uma só visão. Ei, o Senhor Jesus declara: eu vou vos dar as chaves dos céus, e tudo que ligar na terra será ligado nos céus, e tudo quanto desligar na terra será desligado nos céus. Vocês reunidos, adorando ao Senhor sobre uma
sobre uma confissão, dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora a visão de vocês não é mais terrena, não é mais carnal, não é uma visão caída, não é para o meu benefício, mas a visão de vocês agora é para que o reino dele venha sobre nós. Querido, você já parou para pensar a maravilha que é estar na casa do Senhor? A maravilha que é estarmos em união. E meus irmãos, eu não estou falando aqui de templo, porque a igreja não é templo, não é esse espaço. Aqui os cultos eram nas casas. Aqui ele está falando para poucas pessoas. Ele está dizendo: ei, quando vocês estiverem unidos, quando vocês estiverem juntos, quando vocês estiverem ajudando uns aos outros, amando uns aos outros, ei, vocês vão estar com a chave do reino dos céus. E tudo que vocês ligarem na terra, colocando um propósito, um projeto: Senhor, nós estamos aqui com esse projeto, Senhor, nos ajuda. Senhor, nos dê força, nos dá a condição de realizar. Ei, vai estar ligado no céu. Ei, se vocês resolverem algo que tem que ser resolvido administrativamente, eu concordo, porque vocês estão de comum acordo, né? Vocês estão juntos, glorificando o meu nome. Então, a chave do reino dos céus está nas mãos de vocês, e tudo que vocês estão ligando está sendo ligado nos céus. E quando vocês desligarem, porque as pessoas muitas das vezes vão entrar querendo desvirtuar a igreja, querendo atacar a igreja, mas a igreja vai dizer: ei, aqui não. Aqui nós adoramos a Deus, aqui nós exaltamos a Deus, aqui nós não aceitamos infiltrados, aqui é um povo santo que adora ao Senhor, é um povo que vai morar no céu, aqui é uma família. E o que me faz o que faz eu e você ser uma família, querido? Você já parou para pensar? O que me faz ser seu irmão? Uma única coisa: eu e você nascemos de novo. Eu e você, agora, aquele velho homem, o filho do seu Valdeci, o filho do Edilson, usar o exemplo do meu sogro, o filho daquelas outras pessoas que vieram antes de nós. Ei, esse filho, ele morreu. Pastor, mas que negócio é esse? Que meu pai, eu não devo honrar meu pai. Não estou dizendo isso, querido. Morreu esse velho homem que praticava aquelas velhas práticas, que estava ligado a uma vida de pecaminosidade em Adão, que estava ligado na raiz de Adão. Ei, esse velho homem morreu, agora ressurgiu uma nova Rosângela, agora ressurgiu uma nova Vanessa, agora ressurgiu uma nova irmã Lucinda, para a glória de Deus, eu e você somos nova criatura. E agora, meu irmão? E agora? Tu gostando de mim ou não, eu sou teu irmão. Você gostando do irmão que está do teu lado ou não, ele é teu irmão. Ele tem o teu mesmo sangue. Ele tem a sua personalidade diferente, mas é teu irmão. Ele tem um jeito diferente, e por isso é a multiforme, né, características da igreja. São formas variadas de cada um, de personalidade, de caráter, né, que está sendo moldado ao padrão da palavra de Deus. Mas agora eu e você, meu irmão, com os nossos erros, falhas, nós temos um manual de regra. E o que nos une é fazer a vontade do nosso Pai. É falar: Senhor, o Senhor nos comprou. O Senhor nos deu agora o teu sangue. O Senhor nos deu vida. O Senhor agora nos salvou. E agora eu e você, meu irmão, somos filhos de um mesmo Pai, lavado e remido no sangue de Jesus. Igreja, família, povo de Deus, filhos de Deus. Se ligares na terra, será ligado no céu, meu irmão. Se nós estivermos unidos, fortalecidos, intercedendo uns pelos outros, ei, o Senhor vai curar, o Senhor vai salvar, o Senhor vai libertar, porque a igreja está unida em oração, em busca, em fidelidade, não pelo egoísmo do meu coração, não para as minhas vaidades, mas para a glória do meu Deus, para exaltar o Senhor. Então eu darei a vocês a chave dos céus. Não é como a igreja católica, porque dentro dessa perspectiva aqui, eles acreditam que Pedro é o pai da igreja. E Pedro é que tem a chave dos céus. Eu não sei se você já viu a imagem de São Pedro. Você já viu a imagem de São Pedro aqui? Levanta a mão, amém? A imagem de São Pedro, ele tem um molho de chaves. Ele é o porteiro do céu. É por isso que o Papa é o porteiro do céu. Se o Papa falar que você é salvo, você é salvo. Se ele excomungar você, você está condenado. Porque ele tem a chave do céu.
né? Mas nós não cremos dessa forma. A palavra de Deus não nos diz dessa forma. O véu foi rasgado. Eu e você somos o povo santo, sacerdócio real. Eu e você temos acesso ao nosso Deus diretamente, e nós falamos com Ele, e Ele fala comigo, fala com você, fala com a sua igreja, mas a igreja de Deus tem que estar em o mesmo propósito, unida, junta, fortalecida uns dos outros, porque o que as minhas mazelas e as minhas falhas, meu irmão, elas são diferentes das suas, e naquilo que eu já venci, eu posso te ajudar, naquilo que você já venceu, você pode me ajudar, e juntos nós vamos crescendo, amadurecendo, se fortalecendo, para que nós possamos cada dia mais glorificar o nosso Pai. Então Ele vai dar a chave dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligar na terra será desligado no céu. Então devemos ter entendimento que a igreja, o povo de Deus, nós estamos abrindo uma porta para as pessoas entrarem diante de Deus. É uma porta do céu. Cada igreja verdadeira, fiel, temente a Deus, é uma porta do céu, é uma embaixada do céu. Você sabe o que é uma embaixada, querido? Uma embaixada é um lugar exclusivo de um país. Uma embaixada, vou usar o exemplo clássico da embaixada dos Estados Unidos no Brasil. A embaixada dos Estados Unidos no Brasil, quando você entra numa embaixada, você está entrando em solo americano. Se você cometer algum crime lá dentro, você vai responder segundo as leis, não do Brasil, mas segundo as leis americanas. Você fazer qualquer coisa errada ali, você vai responder segundo a legislação americana. Você vai ter os mesmos direitos de um cidadão americano, porque ali é uma embaixada. E a igreja é a embaixada do céu. Querido, quando as pessoas entram pelas portas da igreja, dos filhos de Deus, da reunião dos santos, ali elas estão não sobre a lei deste mundo, mas sobre a lei celestial, sobre a nossa regra de fé, sobre a palavra de Deus que dá vida ao homem. Por isso que a igreja de Cristo, ela é vitoriosa. Então eu darei a vocês as chaves. Aí o verso de número 20. Então mandou aos seus discípulos que ninguém lhes a ninguém dissessem que ele era Jesus o Cristo. Segura aí, porque ainda não é o tempo. Mas aí vamos lá, agora para Mateus 18, verso de número 15. Olha o que o Senhor Jesus vai tratar no segundo ponto sobre a citação sobre quem é a igreja. Sobre a igreja. Falando sobre a igreja. Ora, teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. E se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se o teu irmão pecou contra você, se o teu irmão, você viu na conduta dele algo que não está condizendo com a conduta de um verdadeiro cristão, sabe o que é que você faz? Com amor, chega perto dele e fala, meu irmão, vamos melhorar nisso. Você tem liberdade para confrontar o teu irmão. Porque a igreja é o lugar onde nós temos a liberdade de confrontar um ao outro. É o lugar onde o nosso pecado é confrontado. É o lugar onde nós podemos ajudar um ao outro e dizer, meu irmão, eu estou aqui para te amar e para te ajudar, para juntos agradarmos ao nosso Deus. Mas aí, o Senhor Jesus vai dizer, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ele e ti só. E se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Ei, ajude o teu irmão. Confronte. Oriente. Meu irmão, porque muitas das vezes nós somos omissos. Nosso irmão está pecando. E a omissão, meu irmão, é uma evidência clara de falta de amor. Porque o amor, ele confronta. O amor é como se você entendesse hoje. O teu irmão está indo para o inferno. A tua mãe, o teu pai, está indo para a perdição eterna. E você não chegasse e falasse, ei, Jesus te ama. Jesus quer mudar a tua vida. Eu tenho uma boa notícia para você. Arrependa, se volte a Jesus, vamos morar no céu. Vamos viver com Cristo. Porque você vai confrontar, ei, volte. Olhe para Jesus, larga esse pecado. Larga essa vida de promiscuidade. É como um casal, meu irmão. Um homem e uma mulher. Que tem um que vigiar o outro. Uai, esse negócio de homem não poder olhar o celular da esposa. De esposa não poder olhar o celular do marido? Que conversa é essa? Se é nós que temos que confrontar um ao outro, somos agora uma só carne. Porque agora, meu irmão,
Quando eu casei, não sei se você foi desse jeito. Quando eu casei, eu tive que entrar de terno. Quem aqui teve que entrar de terno? Né? Colocou um terno bonito para entrar. Tinha um bocado de testemunha de um lado e do outro. Testemunha de um lado e do outro, as pessoas olhando. E meu irmão, eu tive que subir no altar com a esposa. Né? E era um altar improvisado numa chácara, mas era um altar. Porque o casamento significa, tem essa simbologia. Onde é que você vê? Você entrando de terno. Onde você vê? Testemunhas. Várias pessoas ali, juntas. E altar, que é lugar de sacrifício. Geralmente, querido, o casamento ele tem a simbologia de um velório. É uma morte. Até o Estado reconhece isso. Por quê? Se você tem uma casa, para você vender a casa, você e a esposa têm que assinar. Só um não dá certo, não. Se você tem um bem, os dois têm que assinar. Por quê? Porque agora é um. Porque agora vocês estão unidos. Naquele altar ali morreu o Ezequias. Naquele altar ali morreu a Evelyn. E agora tem o Zeca Lim, né, a junção dos dois. Agora nasceu uma outra pessoa, o mesmo mistério da Trindade. Não é bom que o homem esteja só. Por que não é bom que o homem esteja só? Porque Deus não é um Deus solitário. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E agora Ele diz, ei, agora vocês também têm que ter um companheiro, se relacionar. Mas ei, vocês são agora uma só carne. E o mistério da Trindade, da família, do lar, meu irmão, agora são 3 em 1. É eu, minha esposa e Deus, junto, agora, vivendo para a glória do nosso Pai. Então Ele se mostra e se revela a nós. Agora ali morre o Ezequias. Agora, quando me ligam e dizem, ei, vamos jogar futebol? Aí, opa, calma aí, tenho que ver. Porque não sou mais eu. A minha vontade, meu irmão, agora está morta. Eu morri, agora é nós dois. Ei, cadê o meu dinheiro? Cadê o seu dinheiro? Ei, não. Cadê o nosso dinheiro? Uma só carne. Agora somos um em Cristo Jesus. Agora estamos juntos, unidos. O casamento, ele está apontando para Deus. O casamento é uma instituição, né, que Deus estabeleceu para que eu e você pudéssemos glorificar ao Senhor. É a primeira instituição. Até o Estado, eles declaram dessa forma. Até o mundo reconhece dessa forma. Porque agora você está ligado um ao outro. Amém, igreja? Vocês entenderam? Amém? Glória a Deus. Então, ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende entre ele. Nós devemos estar juntos, ajudando uns aos outros, estendendo a mão para o outro. Segue, por gentileza. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Ei, se o teu irmão não te ouviu, se o teu irmão está vivendo uma vida que está desagradando a Deus e você puder ajudar e chegar lá, exortar e ele não te ouviu, chama mais 2, que ele dá atenção. Chama uma pessoa que ele ouve. Chama alguém que tem mais intimidade com ele. Ei, irmão, vamos junto ali conversar com o nosso irmão. Vamos junto ali tentar ganhar o coração dele, fortalecer ele na fé. Mas se ele ainda não ouviu, se ele ainda não entendeu, aí Jesus vai além. Mas se ele não te ouvir, leva ainda as testemunhas. Verso de número 17. E se não as escutar, diz a igreja, e também não escutar a igreja, considera como um gentil ou publicano. Se ele não quer mudança, se ele não quer transformação, se ele não quer viver uma vida agora de fato, de adoração a Deus, apresenta a igreja. Não é expor a vida de alguém, querido. Até porque lá era em casas. A igreja era em casas. Era com pequenos encontros. É dizer para os irmãos, vamos juntos aqui, orar por ele, para que Deus venha tratar. Vamos lá fortalecer o nosso irmão, socorrer. Porque o caminho de tudo, meu irmão, é o amor. O caminho do cristão da igreja é o amor. Teu irmão, você passou por esses 3 estágios. Se o teu irmão não se arrependeu, o que você faz? Considera-o como um gentil e publicano. Como é que nós devemos proceder com um gentil e um publicano? Como é que nós devemos proceder com uma pessoa que não está na casa de Deus? Amar, cuidar, orar para que Deus salve, para que Deus liberte. O caminho de tudo, meu irmão, de toda ofensa, de toda dor, de toda amargura, porque Deus está tratando aqui, o Senhor Jesus, quando Ele está falando aqui, Ele está falando
sobre perdão. Ele está falando sobre aquele que nos feriu. E igreja, meu irmão, uma hora ou outra você vai ser ferido. Mas igreja é lugar de pessoas que entendem que mesmo ferido, ele precisa estar entre os irmãos e fortalecer os demais. E crescer em maturidade para que eu possa, em Deus, alcançar essas curas junto com os meus irmãos. Porque palavras que nos ferem, também tem palavras que nos curam. É por palavra que muitas das vezes nos ferimos e é por palavra que somos curados. Você vê que muitas pessoas feridas psicologicamente, elas vão aonde? Ao psicólogo. Por quê? Porque ela precisa de uma orientação, de uma palavra que possa de alguma forma curar aquilo que ela está vivendo. Então palavras, elas nos ferem, nos machucam. Uma palavra dita com sabedoria, com graça, com poder, ela vai curar, ela vai transformar, ela vai trazer vida aos corações. Então, meu irmão, a importância de estarmos juntos como igreja, adorando ao Senhor. E se não escutar, diz a igreja. E aí, verso de número 18. Em verdade vos digo, que tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligar na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 ou 3 concordar na terra acerca de qualquer coisa que pedires, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Coloca o 20. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio deles. Querido, isso aqui não é sobre culto vazio, tá? A gente usa muito isso aqui para culto vazio. A presença de Deus está aqui porque onde tiver 2 ou 3 reunidos, a presença está no meio. Aqui está falando sobre a igreja que anda em unidade. Aqui a palavra de Deus está falando sobre a igreja que anda em concordância. Eu e você juntos, nós andando unidos em um só propósito, amando uns aos outros, lembrando um do outro. Os irmãos que não vieram hoje, ligarmos, ei, o que está passando? Está tudo bem? Como é que está? Precisa de alguma ajuda? Nós estamos aqui para amar, para cuidar, para ajudar, para estender a mão e juntos chegarmos no céu de glória. Eu estou aqui para ajudar você, você está aqui para me ajudar, para que nós possamos viver para a glória do nosso Deus. Amém, igreja? Os irmãos entenderam essa palavra? Porque tudo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. O Senhor Jesus está atento ao clamor da sua igreja. O Senhor Jesus está atento à adoração do seu povo. Que nós possamos, como filhos de Deus, sermos igreja fortalecida, guardada em Cristo. Não adorando a homens, não adorando a imagens, não adorando a personalidade, mas adorando ao Pai, ao Deus Todo-Poderoso. E nós estamos aqui como irmãos. Temos alguns irmãos mais velhos, outros irmãos mais novos. Estamos aqui com família, uns maduros, outros menos maduros, mas juntos aqui para ajudar, para fortalecer e para dizer, irmãos, dentro da sua limitação, dentro da sua dificuldade, vamos juntos melhorar para a glória de Deus, porque nós temos a palavra do nosso Pai. Nós temos a ordem do nosso Pai. É como se nosso Pai está numa viagem e logo Ele vem nos buscar. Mas Ele deixou as regras de conduta que eu e você devemos viver dentro da nossa casa. Aqui está a regra de conduta da igreja. Nós devemos guardar a orientação do nosso Pai até o dia que Ele vai voltar para levar o seu povo, levar os seus filhos, para juntos morarmos com nosso Pai no céu de glória. Amém, queridos?